Olá, querido, olá, querida, seja bem-vindo aqui ao canal Sararei Sua Terra. Por que Sararei Sua Terra? Sararei Sua Terra é um livro que Deus assim me usou para escrever. Esse livro que está aparecendo aqui, Sararei Sua Terra. Também é uma conferência, também é um curso online de inteligência emocional com base cristã, certo? E a gente traz aqui nesse canal conteúdos não apenas na área emocional. Logo, logo a gente vai estar postando muita coisa, mas a gente fala muito sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que é relevante que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos revelado, segundo a sua misericórdia, podemos dizer assim, tá ok? Eu queria que você, desde já, desse o seu like. Isso, o seu like é muito importante para a gente continuar. E daqui a pouco, depois da vinheta, que é rapidinho, a gente entra na mensagem e eu creio que você hoje vai ser tremendamente abençoado, tá certo? Fica aí, não saia daí e curte esse vídeo. Bem, agora de volta aqui no canal, depois da vinheta, com essa mensagem que eu creio que vai te edificar bastante. Pois bem, o que significa Monte Moriá? A palavra Moriá quer dizer considerado, ordenado por Deus. Quer dizer, alguém que foi ordenado, que foi considerado pelo Senhor. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Moriá significa o perfume, o monte do perfume de Deus. As pessoas confundem o Monte Moriá com o Monte Nebo. O Monte Nebo foi o monte onde Moshe Rabbeinu, Moisés, o mestre, subiu para ver a terra prometida. Esse foi o monte que era chamado de um monte do perfume de Deus. Mas Moriá significa ordenado ou consagrado, considerado a Deus. Esse monte ficou famoso na Bíblia porque Deus mandou que Abraão levasse o seu filho e ali Abraão foi provado. Quando Deus dá uma ordem para Abraão ir até o Monte Moriá fazer esse sacrifício, Deus não falou a Abraão que Abraão iria para um monte específico, o Monte de Moriá. Deus falou que para ele ir para as terras de Moriá. Então a gente já entende que Moriá não seria apenas um monte, e sim terras. E havia um monte específico onde Deus iria mostrar para Abraão aonde ele queria que fosse feito o sacrifício. Abraão conhecia aquelas terras porque ele já tinha passado por ali e tinha participado de uma guerra com os seus pastores. 318 homens que foram com Abraão na guerra conhecida como a Guerra dos 318, como nós já estamos falando, no Vale de Sedim, na Mesopotâmia. Quer dizer, naquela região ali próximo no caso seria próximo à Babilônia, próximo ao Iraque, Babilônia, que tempos mais tarde passou a se chamar de Mesopotâmia e depois Iraque. E naquele lugar, em uma comunidade próxima, provavelmente havia pessoas que já viviam naquela região, e aquela região tinha o nome de Salém. Essa Salém, que quer dizer perfeito, passou-se a ser Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade perfeita. Título esse dado àquela cidade pelo rei Davi. Davi que conquistou aquelas terras, havia ali um povo que era o povo, os jebuseus que viviam ali. Davi conquista aquele lugar e passa a chamar de Jerusalém, a capital de Israel. A Bíblia fala que Abraão, depois de vencer a guerra dos 318 pastores, ofereceu a um sacerdote por nome de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque, ela é composta de duas outras palavras, Melech e Tissadar. Melech quer dizer rei, Tissadar quer dizer justiça. Então, Melquisedeque quer dizer rei de justiça. A Bíblia fala que Melquisedeque não tinha genealogia, quer dizer, não tinha o nome de pai, de mãe, não tinha antecedentes. E muitos acreditam que Melquisedeque seria uma aparição do próprio Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Quer dizer, Jesus apareceu para Abraão
E Abraão reconheceu a divindade de Jesus no caso Melquisedeque, e entregou a Melquisedeque dízimos. E a Bíblia fala que Melquisedeque lhe devolve, aí vem porquê de muita gente acreditar de ser o Senhor Jesus, porque Melquisedeque lhe oferece pão e vinho. Pão simboliza o corpo do Senhor Jesus e vinho simboliza o sangue de Jesus que foi sacrificado ali naquela cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue para redimir toda a humanidade. A Bíblia fala também de que quando Davi muda o nome daquele lugar para Jerusalém, para Jerusalém, construiu ali a sua casa, passou a morar. E Davi fez muita coisa grande em Israel, mas o rei Davi também cometeu algumas falhas na sua vida. Todos conhecem, em outros estudos nós iremos falar, que foi o erro, o adultério com relação a Betsabá e também mandar contar o seu exército, mandar contar o povo. Isso soou mal aos olhos de Deus, porque Deus sonda o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. E depois que Davi fez isso, a Bíblia fala que veio uma praga sobre Israel. O anjo da morte, Malahamavet, ele saiu matando os judeus em Israel. E um dos profetas que havia na época, o profeta Gade, foi até Davi e disse a ele que ele tinha que fazer um sacrifício. Davi vai até um lugar chamado Eira de Araúna, lugar indicado por Deus para que Davi fizesse o sacrifício. Davi conquistou aquela cidade, a cidade de Jerusalém. Os povos que haviam lá, os jebuseus, não foram expulsos por Davi. Davi fez um acordo com eles, se eles quisessem permanecer em paz, eles poderiam permanecer e teriam a proteção de Israel sobre a vida deles. E a maioria aceitou, e um dos que aceitou foi um homem conhecido como Araúna. Araúna se tornou um devoto de Jeová, do Deus de Israel, e passou a temer muito a Deus. E quando Davi chega lá para comprar aquele lugar, Araúna diz que não era necessário que Davi pagasse pelas terras. Mas Davi não aceitou a oferta de Araúna, que Araúna ofereceu não só as terras, mas ofereceu também os animais que seriam sacrificados e também as pedras para ser feito o altar, as madeiras para ser feito a brasa para que queimasse o sacrifício após ele ser feito. E Davi diz para Araúna o seguinte: eu não posso oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Depois disso, ele prepara aquele lugar, também por revelação divina. Deus fala ao coração de Davi que ali seria o lugar indicado para que se construísse o Beit HaMikdash. Beit quer dizer casa, HaMikdash quer dizer do sacrifício. A casa do sacrifício que até então não ficava em Jerusalém, ficava ainda lá em Hebron, que era o tabernáculo, seria transferido agora definitivamente para Jerusalém, justamente na Eira de Araúna, ali naquele lugar onde Davi havia comprado. Eu estou falando do templo, o primeiro templo. Mas como Davi era um homem que participou de muitas guerras, matou muita gente e cometeu alguns pecados, Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo. Davi apenas preparou o espaço, trouxe tudo que era necessário, como madeira, ouro, prata e o que fosse necessário para se fosse erguido ali o templo. E quem iria fazer isso era o rei Salomão, depois da morte do rei Davi. E assim aconteceu. Salomão constrói o primeiro templo aonde o povo passou a glorificar a Deus naquele lugar. O judaísmo acredita que aquele lugar é realmente um lugar sagrado. No Monte Moriá, também Caim e Abel levou sacrifícios para ser feito ali. Os dois sacrifícios, tanto de Caim e de Abel, foram feitos também no Monte Moriá. Como também Noé, quando desceu da arca com toda a sua família, foi até aquele lugar e fez um sacrifício de gratidão a Deus. Isso segundo a tradição judaica. Você não encontra esses textos, essas informações na Bíblia, mas os judeus creem nisso porque, segundo eles, foi passado de mestre para mestre, quer dizer, de rabino para rabino, até chegar aos nossos dias. A cidade de Jerusalém, Yerushalayim em hebraico, é conhecida como a cidade perfeita. Hoje não tem mais o templo foi destruído e não ficou nada. Conforme Jesus
havia profetizado. Jesus sentou diante do monte, justamente no Monte das Oliveiras, que fica de frente para o Monte Moriá. Ele declarou uma profecia. Ele disse o seguinte, que Jerusalém, Jerusalém, ele começa falando assim, Jerusalém, Jerusalém, vós que mata os nabis, quer dizer, os profetas do Senhor, você não mais me verá, até que vocês digam, Baruch haba Bishem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintainhos, mas vocês não me quis. E eu quero dizer para você, templo, não ficará pedra sobre pedra. Olha só, e isso aconteceu depois de 300 anos, depois da morte do Senhor Jesus Cristo. O templo foi destruído, derribado e não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que restou desse templo é o que está até os dias de hoje, que é o Kotel Hamavi. Kotel Hamavi quer dizer Muro das Lamentações. Um muro aonde os peregrinos, as pessoas vão até esse lugar, até os dias de hoje, para orar a Deus, para clamar ao Senhor ali naquele lugar. A única coisa que restou do templo de Herodes. O templo de Salomão não foi o mesmo templo de Herodes, apesar de terem sido erguidos no mesmo lugar. Quem destruiu o templo de Salomão foi os caldeus, quer dizer, os babilônicos, quando invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Na verdade, segundo a história, Jerusalém já foi destruída e reconstruída 17 vezes, mas permanece como uma cidade perfeita do nosso Deus. Hoje aquele lugar é um santuário islâmico dos muçulmanos. Eles construíram ali duas mesquitas. A primeira é a mesquita, uma das mais imponentes mesquitas, é a mesquita conhecida como o Dom da Rocha, onde tem uma cúpula, que é a cúpula de Omar, que foi um sultão que presenteou aquela mesquita com aquela cúpula dourada feita de ouro. Uma outra mesquita é a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa é uma das mesquitas mais importantes para os muçulmanos. A mesquita mais importante para os muçulmanos é a mesquita que está lá em Meca, onde os muçulmanos oram em direção a Meca. Mas aquela mesquita que ali está, a mesquita de Al-Aqsa, segundo os muçulmanos, foi um lugar onde Maomé, veio sentado voando em um cavalo alado, sentou ali naquele lugar e depois ascendeu aos céus. E aí eles construíram essa mesquita. Também, segundo a tradição judaica, existe um altar chamado o altar de Tizion. Tizion quer dizer Sião. Então aquele monte também é conhecido como Monte de Sião. Esse altar de Tizion é o lugar que supostamente Abraão teria amarrado Isaac, que quer dizer Jeová sorriu, Isaac seria o filho da promessa, e Deus pediu a Abraão, e todos conhecem a história, Abraão faz uma akedá, quer dizer, ele amarra Isaac no altar, e na hora de sacrificá-lo, Deus disse que não era necessário, porque Abraão tinha passado pela prova. Depois disso, quando Abraão desamarra Isaac, a Bíblia fala que havia um cordeiro preso com os seus chifres na vegetação local. Aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Aquele cordeiro simboliza o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que foi sacrificado em nosso lugar. Então, queridos, o Monte Moriá, a terra de Moriá, é um lugar muito significativo para o reino de Deus. É um lugar, querido, onde grandes fatos aconteceu e que até hoje são celebrados e tanto o povo cristão como os muçulmanos e o povo judeu respeita muito ali. Segundo os muçulmanos, aí eu já não creio nisso, foi Abraão levou para ser sacrificado Ismael e não Isaac, porque segundo os muçulmanos Ismael era o primogênito e não Isaac. Eu espero que você tenha sido abençoado tremendamente com esse estudo. E deixa eu te falar uma coisa, se você está sendo realmente abençoado, se está sendo edificado, se você está aprendendo alguma coisa, me ajuda a fazer novos vídeos. E como é que você pode fazer isso?
diversas formas, compartilhando esse conteúdo, curtindo esse conteúdo, se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, né, dá um like e clica justamente no sininho. Sim, tem um sininho aí que o YouTube criou para notificar as pessoas quando a gente posta um vídeo. Eu espero que esse conteúdo esteja sendo relevante para você e eu quero ver também o seu comentário aqui sobre esse conteúdo, tá certo? Se você tem algo a acrescentar, acrescenta. Se você tem alguma crítica, fala a sua crítica. E se você tem alguma sugestão de pauta, faz isso. A gente vai pesquisar, a gente vai estudar e a gente vai trazer uma mensagem que vai te edificar, tá certo? Beijão no teu coração, até o próximo vídeo.